Olá, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma aula de ciência, espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar aí sobre a água em nosso cotidiano, da página 42. É isso mesmo, então, no dia a dia, a água é utilizada para a higiene pessoal e do ambiente, também na alimentação. Em muitas outras situações, nós utilizamos quem? A água. Você já se perguntou alguma vez de onde vem a água que sai das torneiras da sua casa? Sim ou não? Então, a água consumida nas cidades vem da onde? De rios, lagos, poços artesianos e entre outros. Entretanto, para que a água possa ser usada no cotidiano, ela precisa ser o quê? Potável, ou seja, incolor, sem cheiro e livre de micro-organismos e de outras impurezas. Então, a utilização da água não tratada, ela pode transmitir o que? Doenças como a amebíase, a cólera e também a hepatite. Então, assim, para que se torne apropriada para o consumo, a água passa por um processo de purificação em locais conhecidos como quem? As estações, estações de tratamento. Isso mesmo, que é chamado de ETA. Então, nesses locais, eles são eliminadas impurezas que possam ser prejudiciais à saúde dos seres humanos. Então, a água descartada após o seu uso no banho, na pia, no tanque, no vaso sanitário, vai compor quem? O esgoto. O esgoto, ele tem que ser tratado para retirada de resíduos e para que a água possa ser reutilizada sem contaminar solos, rios e mares. Então, esse tratamento ocorre nas estações de tratamento de esgoto. Então, existe o tratamento de água e também existe as estações de tratamento de esgoto. Vamos estar mostrando a imagem aí para vocês. Tudo bem? Então, em locais onde não há sistema de distribuição de água tratada, é importante o que? Ferver essa água antes de ser consumida ou preparar os alimentos. Então, lavar bem as frutas e as verduras e cozinhar bem os alimentos também são maneiras práticas de se evitar doenças comumente transmitida pela água contaminada. Então, devemos ter muito cuidado com a água. Então, na natureza, a quantidade de água que pode ser consumida, isto é, a água potável, está diminuindo por causa de quê? Por causa da poluição. Então, essa diminuição ocorre principalmente porque os esgotos sem tratamentos, que eles fazem aí? Transmitem o que? Resíduos poluentes de fábrica, lixo, e são lançados diretamente nos rios e em outros meios aquáticos aí. Então, a diminuição da água, aliás, a diminuição da qualidade da água não atinge apenas seres humanos. Então, muitos seres que vivem nela ou dependem dela também são o que? Prejudicados. Além da poluição, desperdício de água potável e um péssimo hábito que diminui a disponibilidade desse recurso. Então, é fundamental lembrar que, apesar da enorme quantidade de água no planeta, a parte disponível aí para o consumo é muito pequena. Por isso, a necessidade de se utilizar esse recurso sem desperdiçá-lo ou poluí-lo. Então, dessa forma, iremos garantir o que? O uso constante. Então, vocês e seus familiares podem contribuir aí economizando água em sua casa. Pequenas atitudes como esta que vocês estão vendo aqui
pode dar um grande resultado, ok? Vamos observar algumas delas aqui. Não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes. Verifique se não existe torneira pingando, descargas desreguladas e vazamentos. Antes de lavar as calçadas, tire a sujeira com uma vassoura. Diminua o tempo de banho e desligue o chuveiro na hora de se ensaboar. Não ficar cantando também no banheiro, né? Sim? Então, temos esse hábito aí de entrar no banheiro e ficar cantarolando. Então, na página 44, são atividades relacionadas à água em nosso cotidiano, né? Assim, os cuidados que devemos ter com a água e até mesmo racionalizar, não é assim? Então, na questão da página 44, o que é para vocês fazerem? Número 1. Por que é importante que a água seja tratada antes de ser consumida? Então, existem algumas impurezas que podem fazer o que? Mal ao ser humano, não é assim? Então, por isso ela deverá ser o que? Tratada antes de ser consumida, ok? Então, na questão de número 2 aí, numere de 1 a 5. Então, quando fala numerar, é para colocar os números na ordem correta, ok? Então, eu tenho de 1 a 5, então eu vou ler qual das alternativas aí é o número 1, onde que inicia a leitura, e aí eu vou colocar a numeração na ordem correta, ok? 3. Apresente uma justificativa para esta frase. Não existe vida sem água. Por que não existe vida sem água? Então, vocês sabem que a água ela está presente no corpo dos seres vivos, ok? Então, a água e o habitat de muitos seres vivos, como os peixes, algumas plantas aquáticas também. Então, na questão de número 4 aí, neste livro, foram apresentadas algumas atitudes que contribuem para a economia da água, ou seja, racionamento. Agora pense em outra atitude que você e seus familiares podem ter no dia a dia para diminuir o desperdício de água. Depois, desenhe no espaço a seguir. Lembre-se de colocar uma legenda para o seu desenho. Ok? Então, aqui vocês vão desenhar, vão colocar uma legenda falando sobre a economia de água. O que você faz para economizar a água na sua casa? Por exemplo, a água que você lava as roupas na máquina, você pode o quê? Utilizar essa água novamente para lavar as calçadas, não é assim? Até mesmo lavar o carro com balde. Então, tudo isso são o quê? São formas, atitudes que ajudam a contribuir para a economia da água. Não esqueça de fazer a legenda aí, ok? Por exemplo, se eu estou lavando roupa, faz a legenda caracterizada aí, característica. Alguém estendendo uma roupa ou lavando a roupa e escreva na sua legenda, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e façam as atividades com calma e atenção. Beijo, tchau, até o próximo vídeo aula.